Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todos os domingos ao meio-dia, com reposição à quarta-feira, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta. Sejam bem-vindos ao programa Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária. Hoje está-se a cumprir praticamente um ano desde as eleições autárquicas e por isso mesmo também aqui este ilustre convidado, Domingos Bragança, para falar connosco durante esta próxima hora e abordar aqui os assuntos que dizem naturalmente respeito à Câmara Municipal de Guimarães, que preside desde o passado dia 29 de setembro, onde foi eleito, tomou posse mais tarde, mas foi eleito nessa data. Iríamos começar precisamente por aí, um ano depois. Que balanço é que faz deste seu trabalho à frente destes desígnios da autarquia vimaranense? Boa tarde a todo o auditório da Rádio Universitária do Minho e também uma saudação especial aos estudantes da Universidade do Minho, à Universidade do Minho, aos seus responsáveis, porque é uma universidade que é de Guimarães, é de Braga, é de Guimarães, e diz muito à nossa cidade e ao nosso concelho. Agora, quanto à questão que me colocou, eu direi que os dias passam muito depressa. Já estamos a fazer um ano. No dia 12 de outubro é a altura exatamente que faz um ano da minha tomada de posse, mas na próxima segunda-feira, o dia 29 de setembro, exatamente dia 29 de setembro do ano passado, em 2013, foram as eleições. Eu direi que sinto-me satisfeito por ter feito o trabalho que fiz. Não é o resultado que estou aqui a avaliar, porque os resultados são os bimaranenses que o terão que fazer, mas é a satisfação de ter dado tudo, do meu tempo, do meu esforço, daquilo que prometi, que não recataria esforços para enfim, promover o desenvolvimento de Guimarães e cumprir o programa eleitoral que foi sufragado pelos vimaranenses. Já fazia parte desta equipa, deste executivo, enquanto vice-presidente da anterior liderança autárquica. De certa forma, não há dossiês que lhe tenham causado alguma surpresa ou que tenha tido alguma dificuldade em pegar neste início de mandato? De certo modo não, mas há aqui um que vou referir desde já, mas o que fiz foi exatamente o lema da campanha do ano passado para a minha eleição, que era continuar Guimarães. Continuar Guimarães porque eu fazia parte da equipa anterior, e das equipas anteriores, direi assim, tive 8 anos na vice-presidência da Câmara Municipal de Guimarães, com áreas obviamente muito importantes. Mas fez questão de dizer que este seu mandato ia ser marcado tanto pela continuidade como também pela inovação e pela reinvenção da própria Câmara enquanto líder de alguns projetos. É exatamente isso, continuar e fazer melhor, ainda se possível, e se necessário, o que estamos a fazer, se possível, melhor, e obviamente introduzir elementos novos, inovação, novas realizações, um novo acontecer daquilo que é mais necessário no momento de hoje. Isto está a acontecer também, vamos falar daqui para diante. Mas é uma questão que tudo tranquilo, mandato tudo tranquilo de trabalho, mas as equipas todas a trabalhar, com as juntas de freguesia, enfim, está tudo bem. Mas há um elemento que depois poderemos detalhar melhor, que me surpreendeu pela dificuldade. Dificuldade que não é endógena, que não é da Câmara Municipal, não é minha, são as cooperativas. As cooperativas trabalharam durante cerca de 20 anos, a oficina, outras 10, 12 anos, o caso da Tempo Livre ou da Fraterna, e que hoje, por um enquadramento jurídico novo, desde 2012, também se diga, 2012, de há 2 anos esta parte, nós encontramos bloqueios difíceis de resolver e que ainda hoje não temos uma solução definitiva para dar continuidade ao bom trabalho destas cooperativas. Está a causar aqui algum desconforto, principalmente às pessoas que trabalham diretamente nas cooperativas? Sim, está a criar um transtorno muito grande
à função das cooperativas, ao trabalho da cooperativa, nesta área fundamental, que é executar o programa cultural, desportivo e social da Câmara Municipal de Guimarães. Em relação ao programa cultural, conseguiu-se, de certa forma, arranjar aqui uma espécie de um balão de oxigênio com acomodado para a oficina, mas em relação ao tempo livre e à fraterna, as coisas estão um pouco mais complicadas com essas duas cooperativas a terem necessidade de recorrer a crédito. Quais é que são os próximos passos a dar para tentar que esta situação consiga ser resolvida e normalizada também, e para as pessoas não estarem em constante preocupação em relação também ao seu futuro? As soluções encontradas são soluções, mesmo a de comodato, são soluções para a oficina, e as outras que irão ser encontradas para a tempo livre e para a fraterna, são soluções precárias. Eu só prevejo que se possa dar estabilidade a estas cooperativas com uma alteração legislativa. Neste momento estou a trabalhar essa proposta, mas obviamente, enfim, não depende do Presidente da Câmara de Guimarães, nem de nenhum outro Presidente de Câmara, mas sim do Governo e da Assembleia da República. Exatamente. Criticou duramente esta lei, a forma como ela é aplicada. Acha que, até um pouco por todo o país, esta situação tem criado inúmeros problemas. Acha mesmo que a solução pode única e exclusivamente passar pela alteração da lei? É essa a única solução? As várias soluções que os vários juristas que trabalham com a Câmara Municipal têm apresentado são sempre soluções que não são estáveis, que não dão condições de sucesso para estas empresas municipais, que eu os considero municipais, embora a Lei 50/2012 considere-as como privadas. Eu continuo a dizer como é que é possível considerar uma empresa privada cujo capital social a Câmara Municipal tem 96% ou 97%. Eu não percebo, não compreendo, mas é o que a legislação, o enquadramento desta lei de 50 do ano 2012 assim define. Nós estamos a trabalhar neste dossiê. É um dossiê que está comigo e que não devia estar, porque isto devia ser rotina. Isto, enfim, não é nada que venha a ajudar, mas, enfim, é para isso que cá estamos e é para isso que cá estou. Havemos de encontrar solução. Mas há prazos, há alguns limites temporais que já tenha definido internamente para que esta solução se resolva? Estamos a encontrar soluções, como digo, soluções de remedeio, para que se nós resistir até em uma solução definitiva que passará, como disse, pela alteração legislativa deste Governo ou de outro que venha. No entanto, estamos a falar também em riscos, há pessoas envolvidas. Estamos a falar de quantos funcionários que estão nesta situação? Basta um ou dois já serem um problema, mas estamos a falar cerca de 200 trabalhadores que, enfim, que dão o seu contributo competente e dedicado nestas três cooperativas. Mas o importante também, a par disso, é que a Câmara Municipal não tenha essa mão de obra especializada para executar o programa do ponto de vista cultural e desportivo. E também, obviamente, complementarmente, sem a importância que têm estas oficinas na área cultural e desportiva, a área social também. Vemos o Presidente empenhado nesta questão, como disse, das cooperativas. E, permita-me, vemos também o Presidente muito empenhado na relação com a Academia, com a Universidade de Minho. A cidade de Braga ganhou muito com esta aproximação, a cidade de Guimarães, apesar de ter um número diferente de alunos do campus de Gualtar em Braga, vai se aproximando da Universidade, a Universidade vai se aproximando da cidade, vem para o centro da cidade, com a zona de Couros. É também um processo em que Domingos Bragança assumiu aqui uma espécie de liderança há muito tempo e é também uma bandeira sua, esta aproximação com a Universidade. Como é que vê este processo, ligação Universidade, Câmara Municipal? Que futuro é que vê também para esta ligação que é benéfica, penso eu, para ambas as partes? Vejo um bom futuro. E tem tido bons resultados. Eu tenho como um desígnio quase, não é quase, tenho como desígnio esta eu diria, a osmose, o juntar na nossa vivência de Guimarães, eu até lhe chamo Guimarães cidade também universitária, da nossa Universidade do Minho. Hoje já temos dois polos, o polo
ou 2 campos, temos temos 2 polos, o de Guimarães e o de Braga, mas hoje temos 2 campos universitários. O polo de Guimarães é composto por dois campos universitários. É o campus de Azurém, onde estão muito mais, mas essencialmente das engenharias, e outras escolas, mas temos o campus de Couros, que é o campus da universidade na própria cidade, no próprio tecido urbano, de uma universidade sem muros, de uma zona que nós qualificamos ou requalificamos, regeneramos, e que hoje até candidatamos, estamos a tratar deste dossiê, candidatamos a Património Cultural da Humanidade. E tem importância, porque é a universidade instalada também num espaço, num território que é património classificado. Estamos com este trabalho de instalação da nossa universidade no campus, neste segundo campus do Polo de Guimarães, no campus de Couros, em que já temos lá o Instituto a Escola de Design, a Escola de Teatro, a formação pós-graduada. Estamos a trabalhar para as artes performativas e as artes visuais, com as formações pós-graduadas da Universidade, e a par hoje também de que é um trabalho excepcional feito por a Universidade do Minho, conjuntamente com a Câmara e também com o Governo português, nomeadamente com a CCDR também, de uma unidade operacional da Universidade das Nações Unidas, que internacionaliza, já tinha essa internacionalização pela própria universidade, mas a própria Universidade das Nações Unidas, aqui instalada no campus de Couros, obviamente que cria um espaço internacional aqui no próprio campo universitário. Também se instalou uma unidade operacional da IAMA, da Agência para a Modernização Administrativa do país, também tem uma importância operacional enorme, onde, conjugado com a Universidade das Nações Unidas e com a Universidade do Minho, obviamente recebem para a formação governantes e técnicos de todo o mundo para a boa governação eletrónica, mas na boa governação em geral. Estamos com todo este trabalho, a Ciência Viva também, que passa pela Universidade do Minho, que também estamos a trabalhar para que no final do ano, no princípio do próximo ano, possamos entrar aquela que a Ciência Viva entre em funcionamento, obviamente com a Universidade, com o Fundo, com a Ciência Viva Nacional e com, obviamente, a Câmara Municipal. É um espaço universitário que conjuga com a população, com as atividades económicas, e é porque um dos meus grandes objetivos é exatamente o conhecimento, a produção do conhecimento, a difusão do conhecimento e a transferência do conhecimento para a economia, para a sociedade. E, obviamente, este parceiro que é a Universidade do Minho é excepcional para este objetivo. Aqui neste Centro de Ciência Viva, que há pouco falava, o objetivo será abri-lo até ao final deste ano. Como é que está esse processo também em termos de equipamentos? Como é que tudo está a correr bem, nós estamos numa última fase de uma candidatura comunitária, vamos terminar essa candidatura agora em 31 de dezembro, a materialização dela, terminamos tudo e, portanto, no primeiro trimestre do próximo ano, até pode ser antes, não há pressa, neste momento o que importa é fazer bem e que este Ciência Viva abra e abra bem e entre em funcionamento, enfim, com todas as performances, portanto, com bom desempenho. E que quero que este Ciência Viva seja um dos melhores Ciências Vivas do país. E não é difícil sê-lo, porque é uma Ciência Viva que exatamente integra num campus universitário, num espaço classificado, é a Zona Tampão, neste momento do Património da Unesco, e é que nós, enfim, estamos a trabalhar para que seja mesmo classificado. Numa antiga fábrica, tem 300 anos, a antiga fábrica de cortumes, e é preciso recuar que nesta zona de cortumes existem estas indústrias desde os primórdios da nacionalidade. Se quisermos também ler a Fundação da Nacionalidade, numa outra vertente, também podemos ir por Couros. Há cortumes, há poços de cortimenta dos primórdios do século XI, do século XII, aqui exatamente em Couros. É do tempo afonsino, do nosso Afonso Henriques. Penso que o Ciência Viva teve dificuldades e nós vamos superá-las. Eu estou a superar essas dificuldades com a equipa, com muitos intervenientes. Mais uma vez a Universidade do Minho a dar uma grande ajuda e uma grande compreensão por parte da senhora diretora do Ciência Viva Nacional, a Sra. Rosalia Vargas.
Na altura a oposição falou um bocadinho do Experimentalium, que poderia estar em risco com a criação deste Centro de Ciência Viva. De que forma é que os dois se podem complementar? O Experimentalium, a associação que está em formação, foi criada para não perdermos tempo para quando do funcionamento deste Ciência Viva Nacional, deste Ciência Viva de Guimarães, e que obviamente quero que integre o Ciência Viva Nacional, como já disse. O Experimentalium foi tentar acelerar este processo, que pode ser o Experimentalium e o que interessa é que seja o Ciência Viva de Guimarães. Muito bem. Em relação ainda a infraestruturas, há uma que também causou aqui alguma polémica ainda há pouco tempo, que é esta questão do Teatro Jordão, a garagem Avenida. Esse processo, como é que ficou? Como é que reagiu às críticas que ouviu por parte da oposição em relação a esta infraestrutura que ali vai ser criada e requalificada também? Bem, em princípio, para requalificar o Teatro Jordão são precisos 5 ou 6 milhões de euros. E daí é preciso termos uma candidatura que seja aprovada. Claro. Porque um princípio que nós seguimos aqui no Conselho de Guimarães, já com a minha anterior responsabilidade, como sabe, eu tive sempre responsabilidades na área financeira e na área das candidaturas comunitárias, e eu e fui seguido e aceito por o anterior presidente, o que antecedeu, o Dr. António Magalhães, e eu sempre achei que e bem, e continuo a achar isso, e não mudo, não mudo um mínimo deste caminho, que obras importantes só podem ser realizadas com apoios comunitários. Elaboramos o projeto, adquirimos os terrenos, porque esses não podem ser de outro modo, e os edifícios que pretendemos requalificar, elaboramos os projetos, candidatamos, e só quando tivermos apoio comunitário é que avançamos para a obra. E é exatamente isso que estamos a fazer no Teatro Jordão. É óbvio que gostaria imenso que não tivesse havido problemas no projeto do Teatro Jordão. Houve, estava parado com problemas de avaliação, quer aqui também no próprio Divisão do Centro Histórico, portanto, antigo GTL, Gabinete Técnico Local, que cuida, podemos dizer assim, da área histórica da cidade, do Centro Histórico da cidade, e da sua zona tampão, onde se insere exatamente este Teatro Jordão, e também do própria divisão, da região do Antigo IPAR, da administração, não é assim que se chama, da Cultura Norte. Portanto, a entidade que, não é o nome, não disse bem, mas fica aqui, da Direção Cultural Norte, penso que é assim, que também tem que dar o seu parecer favorável. E, portanto, havia ali sobre o projeto dificuldade. O projeto teve parado há bastante tempo, mais de um ano e meio, e, portanto, eu, obviamente, mandei reavaliar o projeto, se tinha condições para avançar, verificou-se que não tinha, que tinha que ser todo ele reformulado. O próprio programa funcional tinha que ser alterado. Nessa altura também entendi que adquirir a garagem Avenida, porque era necessário corresponder a uma solicitação que foi negociada e que foi feita, mais uma vez pela nossa universidade, com o Sr. Reitor, professor António Cunha, para a instalação das artes visuais. E então junta-se ao Espaço Jordão e à garagem Avenida, faz um conjunto excepcional do ponto de vista arquitetónico e, obviamente, a candidatura irá ser conjunta, já está a ser elaborado o programa funcional, tem prazo, já está um cronograma definido, para que, enfim, no próximo ano tenhamos projeto pronto e candidatura feita e para que ainda, obviamente, durante este mandato tenhamos obra e tenhamos Teatro Jordão requalificado. É um propósito, é um trabalho e eu espero ser bem... Mas pode garantir aos vimaranenses que não será mais uma sala de espetáculos? Não, é o Teatro Jordão e a Garagem Avenida, neste caso, é uma escola de música e de artes performativas. Terá uma sala de ensaio, que poderá ter 300 ou 400 lugares, mas é sempre uma sala de ensaio, que terá o compromisso no seu interior, portanto, na reabilitação do seu interior, um compromisso que é de manter até ao limite a sua arquitetura interior, mas até ao limite, porque o limite é exatamente aquilo que puser em causa a própria escola. E a funcionalidade e a funcionalidade do espaço para a escola. No
entanto, ainda na altura do projeto, para a rescisão do contrato foram gastos 110 mil euros. Não havia outra solução? O projeto gastou-se 110 mil euros, mas grande parte do projeto irá ser aproveitado para este novo projeto. Isto não basta tudo, como se costuma dizer, à estaca zero. Muito trabalho está feito, quer no programa funcional, quer no projeto, no estudo prévio que foi feito e que para isso foi pago. Nós não pagamos indemnização, pagamos trabalho efetuado. Esse trabalho, obviamente, será aproveitado para o novo projeto. Em relação à universidade, impõe-se também aqui outro tema, tem ligação direta, que é a questão do AV Park. Já lá vamos às vias e como se chega ao AV Park. Em relação à gestão própria do espaço, sabemos que não estão tantas empresas como se calhar era expectável naquele espaço. O espaço pode estar, de certa forma, a ser sobrevalorizado. O que é que a Câmara, e agora em conjunto com a Universidade do Minho, com estas alterações que se fez ao nível da gestão, o que é que pode ser feito para que aquele espaço ganhe a dignidade que é pensada para ele? O AV Park vai ganhar dignidade e vai ganhar dimensão, porque o AV Park é estratégico, e é estratégico em quê? É que, há um bocado falei que com a Universidade nós estamos a produzir conhecimento e a fazer a difusão desse conhecimento. E quero construir uma sociedade do conhecimento, porque a sociedade do conhecimento é que é a sociedade competitiva. Foi sempre assim, mas hoje é muito mais premente, muito mais atual. Obviamente o AV Park funcionará como transferência de conhecimento para a economia. Eu diria que é a unidade operacional para transferir o conhecimento que se produz na universidade para as nossas indústrias, para as nossas empresas, em qualquer área. E é isso que vamos fazer. O AV Park tem uma enorme potencialidade, tem lá, obviamente, como sabe, o Instituto de Excelência em Medicina Regenerativa, que é uma das unidades mais de excelência, eu diria quase de todo o mundo, mas da europeia, na área da nanotecnologia, dos materiais biomédicos, da biotecnologia e das plataformas tecnológicas, na área da informática, e nós temos essa unidade. Temos uma incubadora de empresas de base tecnológica que está completamente cheia e, portanto, tem funcionado bem, que é a interface entre a experimentação do conhecimento, a ver se tem alguma hipótese de produzir serviços e bens para o mercado, é isso que essa unidade, essa incubadora faz, mas temos projetos enormes, muito grandes, de grande dimensão, para este Parque de Ciência e Tecnologia, cuja especialização será na área da biomedicina. Mas, exatamente, será nessa área e é através desses grandes projetos que se pretende dar esta dimensão maior ao AV Park. Eu penso que também deve sentir isso. O AV Park neste momento não é aquilo a que no início estava predisposto a ser, não está a ganhar a importância que no início lhe era atribuída. Sabe, eu ouvi umas declarações há pouco tempo de um responsável, neste caso foi do CDS, mas também tenho ouvido do PSD, e eu não costumo introduzir nas minhas mensagens isso, mas que nestas mensagens, nestas minhas entrevistas, mas ouvi algo que me preocupou, porque vi uma mensagem de minimalista do AV Park, do Parque de Ciência e Tecnologia, quase como o Parque de Ciência e Tecnologia não tivesse grande importância. Mas o Parque de Ciência e Tecnologia tem muita importância, tem demasiada importância. E é exatamente essa demasiada importância que me está a fazer trabalhar intensamente para uma ligação dedicada ao Parque de Ciência e Tecnologia e, obviamente, à autoestrada. E, obviamente, o percurso que irá fazer servir as diversas freguesias ou comunidades locais, com as saídas que tem que ter para essas comunidades, para essas freguesias. E é exatamente nessa via que eu estou a trabalhar. Não quero promover ruído nesta questão, estamos apenas ainda em rascunho, ainda não foi, só temos o canal aprovado em PDM, que foi sujeito à discussão pública, ainda só estamos a seguir esse canal, estamos a ser feitos os estudos de topografia apenas, e tudo está em aberto. Obviamente que as questões que são levantadas por Estrada 101 é uma área que terá que ser estudada pelas Estradas de Portugal, porque a estrada é das Estradas de Portugal, de qual a Guimarães não pode gastar um cêntimo nesta estrada, mas eu terei todo o gosto em colaborar, e aliás já solicitei ou melhor, já disponibilizei todo esse nosso, contributo a nível dos serviços técnicos da Câmara, para que se esta estrada 101 for requalificada, tanto melhor.
E, portanto, nós queremos essa requalificação. Mas essa é também bem-vinda e essa é paga 100% pelas estradas de Portugal e pelo Governo, está tudo bem. Esta que eu estou a trabalhar é uma estrada que a Câmara Municipal de Guimarães não deveria assumir esse esforço, porque esta ligação deveria ser apenas todo ele de esforço nacional, mas se for necessário, a Câmara Municipal de Guimarães fará um bocadinho de esforço, que é a parte de comparticipação de 10%, 15%, vamos ver, se não for nenhum tanto melhor, mas do esforço para que esta via se construa. Exatamente dada a importância do Hub Park e, obviamente, que ligará também à Vila das Taipas, ninguém põe em causa isso, é exatamente para isso, com os menores custos ambientais, e, portanto, do ponto de vista das reservas agrícolas, ecológicas e das pessoas, do transtorno das pessoas, das comunidades que aí vivem. Estamos a trabalhar nisso, mas não quero criar ruído sobre isto, porque há uma questão de princípio. É que não temos dinheiro nenhum para isso. E enquanto não tivermos dinheiro, recursos financeiros... Mas não seria mais lógico, uma vez que não há dinheiro, Estradas de Portugal assumir a requalificação, duplicação também das vias nas alturas e nos locais onde isso seja possível, fazer a recuperação da estrada que já existe? Não seria essa uma solução que, passando por essa solução única, poderia ser mais viável também economicamente para a Câmara Municipal? Eu acho estranho quando se avalia, se quantifica uma obra sem projeto. Não se sabe as demolições que têm que ser feitas, os terrenos que têm que ser adquiridos, as obras de arte que têm que ser construídas. Qualquer técnico, engenheiro, arquiteto, mas qualquer pessoa sabe que sem projeto não há quantificação de obra. Comparar obras que são rascunhos, que não existem, são desenhos que fizeram, desenhos que qualquer um faz em 5 minutos, são autênticos desenhos, e eu não percebo como é que se pode quantificar isso. Mas o que eu quero é apenas isto. Não se cria ruído sobre um problema, ou melhor, não se cria ruído de discórdia sobre uma questão que deverá unir-nos a todos, no sentido de conseguirmos aquilo que há 20 anos andamos a tentar fazer e que, obviamente, os tempos estão tão difíceis, que se as entidades têm responsabilidade pela construção desta via, sentir que há discórdia da nossa parte, então não se sentem nada motivadas para construir. O pior que podemos fazer, neste momento, é exatamente gerar discórdia. O PSD não está a fazer um bom trabalho. Supondo aqui que com as conversações que forem tendo com as Estradas de Portugal e tudo mais, imaginemos que a Câmara comparticiparia com 15% a construção dessa nova via, seria para avançar logo que fosse possível? O grande problema é este, é que nós, Câmara, se queremos alguma coisa, e a grande diferença é esta, é que até hoje nós queremos uma ligação ao parque. Nem pela Estrada 101 foi feita, nem por outra via alternativa. O que é que eu fiz? Não fiquei só porque queremos uma ligação ao parque. Mandei fazer estudos para que essa ligação, mandei fazer estudos para que esses estudos sejam apresentados das entidades que financiam essas obras. Eu não posso querer dizer os fundos europeus vão financiar uma ligação ao parque. E a Comunidade Europeia diz, e as entidades gestoras nacionais dizem, e onde está o estudo? O que é que você quer? Quer uma ligação ao parque? Em que é? Como? É preciso apresentar projeto. E é isso que nós estamos aqui a desenvolver. E eu não deixei de fazer uma reivindicação de ligação ao parque, dizendo, Governo, faça o favor, e estava certo, faça o favor de fazer uma ligação ao parque, porque isso é da sua responsabilidade. Faça o favor de requalificar a Estrada 101 e faça lá as obras de arte que tenho que fazer e faça essa ligação. O que eu fiz é que, independentemente de outra solução que possa ser encontrada, eu mandei fazer os estudos. Neste momento estão a ser levantados a topografia. Se a topografia daí resultar que o canal é um canal possível, avance com o projeto que é para ser candidatável. Obviamente que nesse projeto, antes de ser projeto, terá que ser um estudo prévio. E na fase do estudo prévio e do programa funcional, além de entregar às entidades gestoras, eu vou, obviamente, entregar às Estradas de Portugal. Para as Estradas de Portugal ponderar bem se essa via é a melhor e se está disponível também a assumir como custo dela. É isso que eu vou fazer. Mas eu não posso estar neste momento... É como a
aquela passagem desnivelada de Silvares, não é? Queremos uma passagem desnivelada de Silvares, queremos uma passagem desnivelada. As Estradas de Portugal não as faz, qualquer dia a Câmara vai fazer o estudo da passagem desnivelada e entregar às Estradas de Portugal. Façam por favor de fazer isto, porque isto está a ser nota de estrangulamento desta via. Embora tenhamos lá um ponto que já estamos a receber também. O que quero dizer com isto? Eu deixei de apenas reivindicar e estou a fazer um trabalho que obviamente não compete à Câmara Municipal, mas como a Câmara Municipal é a principal interessada por causa dos seus munícipes e do desenvolvimento económico do Conselho, está, obviamente, a desenvolver trabalhos para, de uma maneira concreta, dizer o que quer e, se for possível, então, as entidades assumirem essa responsabilidade. Há umas semanas atrás, o Executivo aprovou uma expropriação de 4 parcelas de terreno na cidade desportiva. Foi um processo polémico em que a própria oposição, várias vezes, e nessas últimas semanas em que isso acabou por ser aprovado, veio dizer que foi precisamente graças à oposição que a expropriação não envolveu valores de grande dimensão como estava previsto. Estamos a falar de menos de 2 milhões de euros numa relação que vem do Tribunal de Contas. Como é que a própria autarquia encara o facto de a oposição se sentir no direito de dizer que estes 2 milhões de euros poupados ao município são obra dessa decisão? A oposição aqui em Guimarães, e eu quero boa oposição. Uma boa oposição também ajuda a fazer um bom governo. E num ponto ou noutro são bons e noutros pontos são maus, como em tudo. Agora, quanto aos terrenos da cidade desportiva, há aqui a realçar um ponto que é fundamental, é que havia 2 parcelas de terreno para comprar, desde essa data de 2001, e uma parcela era de 56 mil ou 57 mil metros quadrados, e uma outra de 62 ou 63 mil, estou a dizer de memória, pode haver aqui alguma diferença. Esta de 57 mil metros foi negociada há pouco de 2 meses ou 3, que comprámos, e pouco se falou, que decorreu também processo em tribunal, mas depois chegou-se a acordo, em que a Câmara Municipal de Guimarães paga esse terreno agrícola, que é agrícola, a 12 euros o metro quadrado. Com, obviamente, depois a atualização desde o valor da tomada de posse, mas destes terrenos, porque isso é justo que se pague uma atualização, que está nos próprios códigos de atualização. Mas o preço metro quadrado reportado há 2001 ou 2002 é de 12 euros o metro quadrado. Foi de 12 euros o metro quadrado. Obviamente que é esse valor, entre 12 euros o metro quadrado, que a outra parcela, que é esta exatamente, que foi polémica da permuta, que não foi depois realizada, a Câmara Municipal de Guimarães está disponível para pagar exatamente por 12 euros o metro quadrado. Agora, uma das parcelas já foi adquirida e já está paga. Esta de 12 euros o metro quadrado não tem o acordo do proprietário. E, obviamente, se não houver acordo, isso seguirá a via judicial, a via de tribunal. E só quando chegarmos ao final da decisão judicial é que saberemos o valor a que pagamos e quem eventualmente teve razão ou não relativamente à permuta ou à não permuta. Foram vários modelos de avaliação que se encontrou durante estes 10, 12 anos. Este processo foi um processo difícil. Eu já disse que em todo o dossiê os vários intervenientes fizeram o seu melhor, no sentido do que propuseram. Agora a Câmara de Guimarães está disponível, obviamente, para pagar a 12 euros o metro quadrado, que é exatamente aquilo que, de uma forma muito clara, e é esse que se deve a isso, mais nada, é que o Supremo Tribunal de Justiça, para todo o país, disse que os terrenos devem ser avaliados de acordo com a sua classificação nos planos diretores municipais. Se o terreno, reportados à altura da sua aquisição, ou da sua posse, efetiva ou real, de facto, e nessa altura, ainda hoje esses terrenos localizados na cidade desportiva são agrícolas e é nessa base agora que a avaliação se faz exatamente seguindo as orientações ou as determinações do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas. Muito bem. O tempo avança nesta entrevista, temos ainda muitos temas para abordar. Estávamos a falar de zonas desportivas, vamos falar de uma cidade europeia do desporto que se realizou ano passado. Que legado é que fica desta cidade europeia do desporto? O que é que Guimarães aprendeu com este ano onde o desporto esteve em evidência na cidade? Eu diria que a cidade europeia do desporto em 2013 foi um reconhecimento da cidade excepcional que somos também na área desportiva.
e obviamente com tantas associações, com tantos intervenientes, atletas, dirigentes esportivos, com as políticas desportivas do município durante todos estes anos, com a rede de equipamentos, que são muito bons, a nível do concelho, com grandes clubes, como é o Vitória de Guimarães e o Moreirense e outros, que militam em várias escalões do desporto, mas em todas as modalidades. Já não estou só a falar de futebol, em todas as modalidades. No outro dia diziam-me que tínhamos cerca de quase 50 modalidades esportivas, em que somos bons, em que temos já reconhecimento. 50 modalidades. Já é difícil dizer por memória todas essas modalidades. Foi excepcionalmente bem liderada e dirigida pelo Sr. Vereador Amadeu Portilha, que envolveu toda a comunidade e, obviamente, a Europa reconheceu, a comunidade europeia, de que fomos a melhor cidade europeia de desporto nesse ano. É o resultado de um trabalho. Nada se consegue sem esforço e com... eu costumo dizer que o sucesso custa muito trabalho, muita dedicação. E é isso que temos feito. Se fica um legado do desporto, fica ainda um legado maior quando falamos de cultura. Foi Capital Europeia da Cultura, a cidade de Guimarães. O que é que ficou e de que forma é que a cidade tem tentado também ter uma linha estável no que diz respeito à cultura? A cultura é exatamente isto, é um reconhecimento também de Guimarães na sua produção e oferta cultural, da cidade cultural, dos equipamentos que conseguiu ter, e a Europa também, e o governo português nesse caso também, da altura, acabou por trabalhar connosco para que Guimarães fosse Capital Europeia da Cultura. E foi de um modo excepcional, todos reconhecem, a Europa reconhece, o país reconhece, os guimarãeses também, que foi uma das melhores cidades, ou melhor capitais europeias de cultura, para nós a melhor, mas isso somos nós a dizê-lo também, mas acho que não estaremos longe do que é exatamente assim, capital europeia de cultura, de uma cidade pequena, à escala europeia, e que somos referência. Agora este legado é de continuarmos a ser uma cidade referencial, uma cidade de referência europeia a nível cultural. Uma cidade de cultura, uma cidade de referência europeia de cultura. É esse o legado. Estamos a trabalhar. É óbvio que a Capital Europeia da Cultura alocou para ela, nesse ano, valores financeiros elevados. E, obviamente, que a Câmara de Guimarães não os tem, nem os teve em 2013, nem os tem em 2014, nem em 2015. É um legado que terá que ser aproveitar, essencialmente, o que temos de bom, aqui em Guimarães, mais uma vez, dos vários talentos, diversos talentos das organizações, das associações culturais, obviamente das políticas culturais da Câmara Municipal e dos equipamentos que temos e que realizamos para essa altura e dar continuidade às linhas essenciais de uma cidade europeia de cultura. Estamos também a falar de uma cidade que se nota gosta muito de ser capital. Há agora um projeto para que sejam candidatos a Capital Verde Europeia. Como é que está a andar esse processo? É um processo longo, demorado, que dá muito trabalho também para... É o projeto, a candidatura mais ambiciosa. É a mais ambiciosa que temos porque ser Capital Verde Europeia é exatamente uma candidatura, um concurso com todas as cidades europeias, em que grandes cidades como Barcelona, Londres, Oslo concorrem, e que a história desta Capital Verde Europeia mostra-nos que são estas grandes cidades, muito as nórdicas, que ganham este estatuto. A cidade do Porto são várias cidades durante um ano, a Capital Europeia da Cultura são 2 durante o ano e tendem a ser rotativas por todos os países. Aqui não, é uma candidatura aberta, uma candidatura em concorrência total e de uma exigência enorme, porque o que se pretende classificar é que seja um espaço, referência, um bom espaço, um dos melhores espaços na Europa para se viver, tendo em conta a sustentabilidade ambiental, linhas de água, qualidade do ar, vias cicláveis, carbono, utilização do carbono tendendo para zero,
é uma cidade verde. São 12 quesitos. A energia que se gasta, consome, deve ser essencialmente a nível das renováveis, produção quase autossustentável através das fotovoltaicas, centrado na produção de energia renovável, não poluente, a mobilidade que se faça essencialmente mobilidade não poluente e elétrica, e cuja produção elétrica seja também feita e sustentável e produzida pelo próprio território. A indústria, a comunidade, a inclusão, a pedagogia dos valores ecológicos, a agricultura não predadora dos recursos naturais, tudo isto é este conjunto todo que faz com que uma cidade seja exemplo para as outras. Mas estamos a falar de algo que não é única e exclusivamente responsabilidade do Executivo. É necessária aqui uma mudança de paradigma da própria sociedade, que tem que se adaptar a essas lógicas, e estes países mais do sul da Europa, no caso de Portugal, não têm muito esses hábitos. Normalmente os países mais nórdicos têm mais apetência por cumprir essas exigências. Exatamente. Será fácil mudar uma mentalidade de uma população? Mas eu quero isso, eu costumo dizer que é tão importante a meta como o caminho, ou melhor, o caminho é tão importante, ou até mais importante que a meta, porque tudo que fizermos ao percorrer este caminho para termos este estatuto, que poderá ser daqui a 4, poderá ser daqui a 8, poderá ser daqui a 16 ou 20 anos. Tudo que fizermos é um bom caminho, é um caminho que interessa percorrer, porque é exatamente um caminho para termos um melhor território, um melhor sítio para se viver, um sítio que tenha em conta a não poluição, que tenha em conta a mobilidade das pessoas, essencialmente ciclável. É um espaço em que a indústria não é poluente, usa as novas energias, em que o que faz e os desperdícios são devidamente tratados e cuidados, em que a limpeza, tudo é tratado com todo o cuidado, em que o cidadão é um cidadão preocupado com o ambiente, preocupado com a qualidade sua e de todos. Esta sociedade que seria exemplo e referência para outros, obviamente que no Sul é mais difícil de conseguir do que no Norte da Europa. Mas estamos a trabalhar com a Universidade está-me a dar uma enorme ajuda. Estivemos há pouco em Bruxelas já a tratar disso com o Sr. Vice-Reitor, o professor José Mendes. Obviamente tem todo o apoio transversal da Universidade. Estamos a definir objetivos e estamos agora a fazer um levantamento através de um estudo de condições de sucesso desta candidatura. Sabemos que é muito difícil, mas há um caminho a seguir e é isso que vamos fazer. Neste momento já estou a trabalhar um projeto de vias cicláveis, um projeto muito ambicioso, que irá ter como pedonais e cicláveis, que terá em conta todo o território concelhio, mas muito no atravessamento da cidade, tendo em conta também as zonas ribeirinhas, as zonas das nossas linhas de água, a ligação às vilas por pedonal e bicicleta, tendo em conta alguns sítios patrimoniais, quer naturais, quer edificados, muito significantes das nossas comunidades, das várias freguesias, e para que a bicicleta ou o andar a pé, mas a bicicleta, porque eu sabe que a bicicleta também tem algo que não tínhamos há 10 anos, a bicicleta, quando há problemas de subidas, tem os motorzinhos elétricos, algumas que ajudam, e portanto poderemos usar essa bicicleta para lazer, para desporto e para o dia-a-dia de trabalho. Isso também é um dos aspectos importantes, porque onde Guimarães perde, relativamente a muitas cidades nórdicas, é exatamente os percursos pedonais e cicláveis, porque o Norte da Europa, a bicicleta, obviamente, é a rainha em tudo, na mobilidade, é um meio de transporte. Mas permita-me ainda a interrupção. É um processo longo, como disse, é necessário mudar mentalidades, mas não será, de certa forma, contraditório pensar-se nessa cidade verde e trazer um rally para o centro da cidade, polui, trazer carros para o centro da cidade com a hipótese de criar um parque de estacionamento subterrâneo? Como é que estes dois fatores aqui se conseguem conjugar? O parque de estacionamento, que nem é subterrâneo, pelo menos terá, enfim, tendo em conta, se for conseguido esse parque de estacionamento no interior da Rua de Camões e de Caldeiroa, pretende, além do estacionamento, que se pretende que tenha 400 a 500 lugares, para poder libertar todo o centro histórico dos carros
e para não haver desculpa para poder fechar mesmo naquilo que for essencial a passagem do carro pela malha urbana central da cidade e para poder também dinamizar o comércio local, a vivência local do centro da cidade, é exatamente para que as pessoas cheguem, estacionem o carro e depois andem a pé. Portanto, é exatamente para criar uma cidade melhor, mais respirável. Enfim, não quer dizer que a cidade esteja irrespirável, não. Felizmente somos uma pequena cidade, não é isso que se trata, mas uma cidade ainda mais tranquila. Enfim, uma espécie de interface. De interface, chega, estaciona e tem essa possibilidade de andar, fazer compras, andar a pé, ir ao café, ir aos serviços, enfim, passear e ter ali o carro depois muito pertinho, muito perto, para poder sair sem transtorno. Mas tem outra função fundamental. É que este parque interior da Rua de Camões e da Rua da Caldeiroa, que é um parque muito difícil de conseguir, porque tem muita gente, muita propriedade partilhada, não é partilhada, propriedade, muitos proprietários, e muitos inquilinos, enfim, mas é para regenerar todo aquele espaço, aquele quarteirão que está muito degradado. A única forma de termos a reabilitação e a regeneração do espaço da Rua de Camões e da Rua da Caldeiroa, indo aquele espaço lá embaixo do mercado, obviamente é tendo aparcamento. Logo há uma grande procura destes espaços para se viver, e, portanto, as casas que estão degradadas são reabilitadas, e temos, então, o quê? Temos, na parte de baixo, podemos ter na mesma o comércio e a restauração, na parte do meio podemos ter serviços, porque ir ao médico à Caldeira é quase impossível, as pessoas não querem, mas se estiver lá parque, bom, aparcam lá e vão ao médico, ou vão ao arquiteto, ou ao advogado, seja o que for de serviço, ou ao cabeleireiro, ou ao restaurante, seja o que for. E depois a parte de cima para a habitação, que é fundamental, porque uma das grandes vantagens de Guimarães no seu centro histórico é coexistir a habitação, que é fundamental, que as pessoas continuem nos seus espaços. E, portanto, esse aparcamento é exatamente necessário para termos essa cidade verde que eu falo. É que ninguém vai prescindir do automóvel, vai usar menos, se possível, e na cidade deixa de o andar a encontrar em qualquer sítio para estacionar, andar às voltas. Podemos pensar numa cidade de Guimarães sem trânsito no seu casco urbano? Se tivermos zonas de aparcamento, poderemos pensar nisso. Há quem defenda que totalmente sem trânsito não é bom, mas é uma questão de ser ponderada na altura certa, quando tivermos estas infraestruturas, estes equipamentos. Poderemos ponderar tudo. Também se faz, as pessoas vão interiorizando o que é bom ou mau à medida que avançamos. E, portanto, à medida que temos, não podemos agora dizer ninguém agora anda aqui de carro e não temos onde pôr os carros. Isso não pode ser. Temos que dar soluções às pessoas e às pessoas que, obviamente, que habitam aqui. Quanto aos ralis, não deixo de dizer, eu insisti muito que não se fizesse, depois até daquele acidente que houve na Lapinha, que não houvesse mais ralis este ano, que não se fizesse mais provas esportivas, mas o que é certo é que este é também um desporto. Tem muitos aficionados. Tem muita gente e que promove, obviamente, a qualidade dos motores, porque é através do desporto e da alta competição que se consegue melhor otimiza. E, obviamente, otimizar menos consumo, e até podem encontrar outras soluções, inclusive para a força motriz destes carros, portanto, fazer andar. Portanto, o desporto automóvel não pode ter nenhum juízo de valor meu, obviamente é um desporto e, obviamente, quem tem que ser também, enfim, não pode ser hostilizado pela Câmara Municipal de Guimarães. No entanto, ainda no caminho desta candidatura e também da ligação à própria Universidade de Minho, recentemente foi inaugurado o Laboratório da Paisagem. De que forma é que este pode contribuir também para a candidatura da Capital Verde? Será a sede da candidatura no Laboratório da Paisagem. O Laboratório da Paisagem será um equipamento fundamental, é um edifício só por si, é um edifício muito, muito bem conseguido na sua reabilitação. Está neste momento instaladas as áreas ambientais, áreas da ecologia, da sustentabilidade, mas eu quero também que se instale lá a incubadora de empresas de base agrícola. A incubadora, como sabe, a incubadora de empresa é a sua gestão, a sua liderança, o apoio técnico, porque a incubadora faz-se nos terrenos, nos campos, é aí que se vão desenvolver as novas empreendimentos, novas empresas de base agrícola. E então, nessa área também eu quero que seja lá instalada esta estrutura de candidatura à Capital Verde, porque tem tudo a ver com o ambiente e também este Laboratório da Paisagem atinge uma área que nós não tínhamos.
quando atinge, cobre uma área que nós não tínhamos, que era exatamente uma organização completamente especializada, dedicada às áreas do ambiente e da agricultura. De uma agricultura não predadora do ambiente, para produzir bens saudáveis e, obviamente, também preconizar novas fileiras de produção e de comercialização. Muito bem, estamos a caminhar a passos largos para o final da entrevista. Ainda há aqui pelo menos 3 temas importantes de falar. A questão da economia, já falamos, a Câmara Municipal de Guimarães não tem dinheiro, é um pouco a imagem do país também, infelizmente. Ainda assim, há aqui um tecido empresarial que passa por dificuldades, a questão do desemprego é visível principalmente nesta região norte do país e estas cidades, Braga, Guimarães, Famalicão, também sofrem muito dessas consequências. A captação de investimentos pode ser aqui uma salvação, uma boia de salvação para muito tecido empresarial na cidade. O que é que a Câmara Municipal de Guimarães pode fazer nesse sentido de captar investimentos externo para a cidade e chamar para aqui grandes centros de decisão também, e a nível de financiamento a mesma coisa? Guimarães tem uma marca industrial, através dos séculos, não é de agora, tem uma marca industrial de referência a nível nacional. E não a perdeu, não perdeu essa marca industrial. E então, o que a Câmara tem feito? Há 2 áreas que nós podemos intervir na economia. Uma delas é de criar contexto de atratividade, tornar o território muito interessante, para fixar pessoas, quadros, pessoas técnicas. Criar postos de trabalho. Exatamente, e que seja um lugar atrativo, de boas acessibilidades, com condições básicas resolvidas, de boa oferta educativa e cultural. Isso são as condições de contexto. Depois, o contexto de facilitador da fixação do empreendedor, do empresário. E depois, a outra é de intervenção direta. Criar condições de estímulo, de apoio. E, neste caso, eu entendi que era necessário, de facto, aproximar mais a Câmara Municipal dos empresários, dos empreendedores. E, para isso, criei uma divisão económica, que tem como função operacional, é uma unidade orgânica, com equipas técnicas e de decisão, que acompanham diariamente, dedicadas à economia do concelho. Esta divisão visita, atende, faz com que aquilo que os industriais ou os empresários, com todos os setores, propõem, seja, obviamente, analisadas com a celeridade necessária. Eu nem gosto muito de usar possível, porque eu acho que é um necessário. E depois, já criou-se também, foi criado no âmbito desta divisão económica, um sistema de incentivos, em que as empresas que se localizem aqui em Guimarães, quer se ampliem, quer sejam novas, mas nas suas ampliações também, tenham incentivos de redução do IMI, que pode ir até 100%, durante 5 anos, do IMT, redução das taxas de licenças a 50%, portanto, um quadro de incentivos, obviamente, dos impostos locais, não é? Dos nossos impostos municipais. Também criei o Conselho Consultivo para a Economia, já funcionou, reuniu em junho, julho, já não sei agora bem, vai reunir agora em outubro, que é formado pelas principais entidades do Conselho de Guimarães, associações representativas, escolas, universidade, enfim, os principais, mas rotativos também, muitos deles industriais, porque quero ouvir todos, não fixar só num conjunto. Um conjunto é mais ou menos estável, mas sempre a acrescentar novos empresários para que eu os possa ouvir. E este Conselho Consultivo funciona muito bem, foi interessantíssimo. Isto é, não é por falta de apoio nem de esforço da autarquia que este tecido empresarial de Guimarães pode funcionar melhor? Permita-me uma modéstia, eu tenho uma grande apetência por esta área económica, porque eu venho exatamente da indústria e do trabalho nela, em várias indústrias, conheço obviamente as dificuldades, as condições de sucesso, o sucesso, e é a minha formação também, e obviamente acompanho e tento implementar medidas que sejam obviamente de atração do investimento e da criação de emprego. E Guimarães, já não quero dizer que sejam diretamente destas medidas, mas de todas, né? Guimarães foi, espero que isso não tenha reversão,
foi neste último trimestre, que temos estatísticas, aquele concelho aqui, parece que é no distrito, mas não sei se é ainda mais ou se é na Zona Norte, que teve teve a maior, ou tem o maior descida de desemprego. Okay? Maior descida de desemprego. Não sei dizer quantificar bem, é uma questão que foi-me dita, ela está a melhor à percepção, mas não há como ter estatística para confirmar a nossa percepção. Eu acho que Guimarães está exatamente no bom caminho na reforçar esta marca industrial. Passamos agora para um tema um pouco mais abrangente. O quadrilátero urbano, como é que está a saúde? Há muito trabalho a fazer no quadrilátero urbano. Acaba no final do ano. Como? Acaba no final do ano mas estamos na área de diagnóstico, de terminar candidaturas e de apresentar novos projetos. E, portanto, é um ano, enfim, que não mostra nada exteriormente. Mas acho que temos muito trabalho. Nós, presidentes de Câmara, de Famalicão, Braga e de Barcelos, comigo, obviamente, temos muito trabalho pela frente. Para Guimarães 100% empenhado neste... 100% não vale a pena estar na Associação Quadrilátero e não vale a pena repetir isto, não é? E acredito nesta associação, que poderá ter projetos irá ter projetos muito interessantes, mas depende muito dos presidentes de Câmara, da sua envolvência. Se não houver envolvência, está no bom caminho. Muito bem. Mesmo para fechar, olhamos para o Nacional. António Costa, António José Seguro, qual é que é a sua opinião e preferência? Eu, avaliando bem, a minha preferência é António Costa. Conheço bem os dois candidatos, o António José Seguro, e conheço bem o António Costa. Tenho que analisar tudo pela positiva. E o que eu acho da positiva, que tem mais positiva neste momento, é o António Costa pela sua experiência, quer na governação, quer na Câmara de Lisboa. Transmite aos eleitores também uma maior confiança, é um atributo que ele tem, de transmitir confiabilidade, e os portugueses estão a dizer mesmo que ele é a pessoa melhor para ser Primeiro-Ministro. E, obviamente, tendo estas qualidades todas, eu até porque quero que haja uma alternativa a este governo. Porque quero que haja uma alternativa a este governo, obviamente o António Costa tem todas as condições de ser um bom candidato, ser eleito Primeiro-Ministro e ser um bom Primeiro-Ministro de Portugal, que Portugal precisa. Muito bem. Estamos então a chegar ao fim desta entrevista. Agradeço uma vez mais ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, por nos receber aqui no seu gabinete de trabalho, de muito trabalho que tem sido feito. Esta entrevista foi conduzida por mim, Daniel Silva, Elsa Moura também, teve também o apoio da UMTV, que irá reproduzir na íntegra toda esta entrevista. Pode ser ouvida hoje, na próxima quarta-feira, a partir das 8 na antena da Universitária. Resta-me uma vez mais agradecer ao Sr. Presidente por nos receber. Continuação de bom trabalho e também de um bom mandato, e agora rumo aqui em Guimarães também certamente que iremos continuar a trabalhar de uma forma mais próxima com a própria Câmara, com a própria cidade também, e esperemos que essa envolvência, essa ligação seja também mais efetiva daqui para a frente, e tenho a certeza que da nossa parte vai ser, esperemos também. E eu espero que sim e que vai ser também, e eu também darei a minha ajuda para que seja. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Fica por aqui o Campus Verbal desta semana, regressamos na próxima com outro convidado também com uma abrangência sobre todo o distrito, toda a região, e por isso marcamos encontro na próxima semana. Obrigado, até lá.